Existe uma regra simples que poucos investidores sabem, e essa regra ela vem sendo usada por grandes investidores há décadas atrás. E essa regra, ela responde exatamente a pergunta que muitos investidores têm: por quanto tempo seu dinheiro dobra? Que essa regra, ela funciona para os fundos imobiliários de base 10? Nesse vídeo eu irei fazer na prática, juntamente com você, essa regra para um fundo de base 100 e de base 10. E vamos estar comparando ela ali na prática. E é exatamente com esse método que eu estou tentando e conseguindo sair da pobreza com pouco dinheiro. Mas, afinal, o que é essa regra dos 72? Criada por Luca Pacioli no século de 1494, ele era um contador. Então, ele criou essa regra segundo os cálculos dele, pegando aí um 72 dividido pela taxa de retorno anual, você obtém o tempo da multiplicação, que é aquele tempo que vai multiplicar o seu dinheiro. Vou te dar aqui um exemplo. 72, vamos colocar uma taxa aí de, em média, 10% ao ano, que é bem fácil de conseguir. Então, em 7,2 anos, equivale a dobra, a multiplicação do seu dinheiro. Esse é um número mágico ali para 10% ao ano. Mas como a gente investe em renda variável, eu invisto em fundos imobiliários e também em ações. O valor da renda variável ela é um pouquinho maior do que quando a gente investe ali somente na renda fixa. Quando você tem ali cerca de 12% ao ano, isso equivale a 6 anos. Então, diminui aí mais de um ano para multiplicar o seu dinheiro. É bem interessante porque os números, como diz a Natália Arcuri, eles não mentem. Então, existe esse tempo da multiplicação. E quando você reinveste os dividendos que você adquire, então assim, acaba dobrando mais ainda. A multiplicação vem muito mais rápida do que... Então assim, sempre esteja reinvestindo os seus dividendos que você está recebendo aí por mês. E agora vamos de exemplo prático aí com o fundo, com dois fundos, grandes fundos aqui da bolsa, que é o MXRF11 e o KNCR11. Vamos estar fazendo a regra de 72 para esses dois fundos. O MXRF11, nessa dia 2 de janeiro, ele está com um dividend yield de 12,26% ao ano. E então, 72 dividido por 12,26%, exatamente 5 anos, 87%. 87 dá 5 anos e 8 meses aí a multiplicar o seu dinheiro. Eu comecei com MXRF11, então assim, eu estou vendo isso na prática, vivência mesmo, no dia a dia, porque eu comecei com MXRF11 e hoje ele está me rendendo aí bastante. E eu sei que dá pouco mais de 3 anos, que eu comecei há 2 anos atrás, então pouco mais de 3 anos ali para frente, eu irei multiplicar o meu dinheiro que eu coloquei lá no início. Isso eu já sei que funciona porque eu sou um pouquinho apressada, então eu acabei fazendo um Magic Number desse fundo imobiliário. O que seria um Magic Number? Você compra a quantidade de cotas pelo qual essa quantidade de cotas já consegue comprar mais uma nova cota. Então, é exatamente isso que funciona o Magic Number. Então, todo mês eu consigo comprar mais uma cota só do MXRF11. Então, aí com cerca de... Se em cerca de quase aí 6 anos ele dobra, então com certeza ele vai dobrar muito mais rápido do que esse cálculo do 72, da regra do 72. Mas agora vamos ver com
o fundo imobiliário KNCR11. Quanto que esse fundo, por quanto tempo que ele dobraria ali o valor sem você estar reinvestindo o valor dele, os dividendos? 72 dividido por 13,52 é igual a 5 anos e 3 meses. Então, diminuiu aí, ó, pelo dividend yield aí de quase 1%. Então, já fez ali um grande efeito, né? Diminuiu aí quase 5 meses. Houve uma diferença aí de quase 5 meses. Então, é bem interessante, mas ainda existem métodos que eu vou te contar ainda, seja muito mais rápido do que a gente está vendo aqui, apenas com um fundo. Isso vale ressaltar a importância da diversificação, não apenas por segurança, mas também para a sua rentabilidade de carteira. Então, mudando essa mentalidade que a gente tem, talvez até de escassez, que vai demorar muito tempo, mas afinal o tempo vai passar de todo jeito. Concorda comigo? Então, o tempo da duplicação seria de 6 anos. Se você tivesse investido ali R$1.000, seria em 6 anos, teria R$2.000, certo? Certo. Mas aí, 6 anos para frente, você não teria mais R$2.000, você teria R$4.000, porque é uma escada da multiplicação com que os juros compostos, como Albert Einstein fala, com a ajuda dos juros compostos, há uma multiplicação muito mais rápida desse valor. É exatamente por isso que o degrau começa a ser mais atraente para nossos olhos, porque aí ele já começa, pensando bem, tipo, em 3 anos já ali já temos R$1.000 a mais, né? Então, assim, acaba compensando porque esse é um dinheiro em que você não precisa fazer nada, apenas dormir para que ele trabalhe para você. Então, comece a multiplicar o seu dinheiro em 2026, para quando chegar lá em 2032, o seu dinheiro esteja rendendo muito mais. Então, se o seu início for agora em 2026, em 2032, você estará muito melhor do que você está hoje. Imagine se você tivesse começado há 10 anos atrás. Eu queria ter começado. Mas afinal, a média do mercado em si, de investimentos, eu fiz aqui uma média e agora eu vou passar para vocês. Segundo, para a gente ter uma carteira bem diversificada e com menos risco possível, né? É claro que risco a gente sempre vai ter, mas a gente tenta dar uma equilibrada na nossa carteira para que ela possa render mais e também a gente não correr tantos riscos, porque como quando você coloca todos os seus ovos em uma cesta só, se essa cesta cair, quebrar, todos irão pro brejo, né? Então, mas aí quando você começa a diversificar ali os seus aportes, não só você tem uma segurança maior, como o rendimento também aumenta. Vamos ver? Eu fiz aqui uma simulação no mercado em média 10 anos. O Ibovespa, que mede as ações, teve uma rentabilidade média. A média pegando os últimos 10 anos que se passaram, soma todos eles e divide por 10, encontramos ali uma média anual do Ibovespa. Tivemos 11%. Então, mais 7,8% do IFIX, que mede os fundos imobiliários, mais 90% da criptomoeda.
que houve um aumento aí. Isso pode ser um pouco menos ou um pouco mais, devido que lá no início das criptomoedas, ela estava valendo quase nada, 1.500 mais ou menos, no início. Só que como a gente não tinha conhecimento, então acabou que a gente perdendo essa oportunidade, porque hoje ela está valendo 500 mil reais em apenas uma criptomoeda. Pois é. Aqui no canal eu mostrei eu investindo 20 reais em criptomoedas e eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui no cards para você. E também tem a bolsa americana que rende aí, que é o S&P. O SP aí está em média de 10 a 11%. Então, vou colocar aqui mais 10, só para a gente fazer esse cálculo aqui bem simples. Então, eu tive aí uma média de diversificação de carteira com 118,8 dividido por 4 é igual a 29,7. Então, teríamos uma média aí anual de 29,7. E 29,7, vamos agora fazer a regra dos 72 para esse 29,7. Então, 72 dividido por 29,7 é fácil? Não é. Não é fácil fazer quase aí 30% ao ano, mas não é impossível. Então, daria aí 2 anos e meio, mais ou menos, que você precisaria para multiplicar o seu dinheiro. Você esperava por 2 anos multiplicar o seu patrimônio? Então, talvez assim, a gente pensa 6 anos, talvez sim, realmente é um longo tempo. Mas quando a gente pensa em 2 anos, é logo ali, né? Visto que 2025 já está para trás, nós já estamos em 2026. Então, tendo uma diversificação, não é apenas só para a sua segurança, também é você colocar parte do seu dinheiro em lugares que rende mais para estar sim aumentando ali a sua média anual para diminuir o tempo da multiplicação da regra dos 72. Em quanto tempo seu dinheiro pode dobrar? Existe um segredo pelo qual a constância e reinvestindo os dividendos todo mês faz com que a multiplicação acontece antes do prazo determinado, segundo a regra dos 72. Pouco dinheiro faz diferença? Será mesmo que faz diferença? Sei que quando eu comecei apenas com uma cota, muita gente me falava: ah, Denise, mas isso não faz nem diferença. Eu recebia 10 centavos por mês. Então, assim, realmente no início, não vai ser aquelas reais que você vai receber, a não ser que você comece já aí com 10 cotas, aí sim, no mês seguinte já dá para você receber aí mais de reais, dependendo do fundo que você escolher. Então, pouco dinheiro faz a diferença porque a cada degrau que você subir, vai ser aprendizado e você vai estar vendo ali na prática como funciona para que você possa estar colocando o seu dinheiro nos lugares mais confiáveis. Então, começar de pouco é mais trabalhoso, sim, porém faz toda a diferença porque você já vai ter uma bagagem ali sabendo exatamente onde você pode estar colocando mais o seu dinheiro. Eu sei que muita gente já investe até mais do que eu, só que talvez não tenha essa base que eu tenho. Então, aqui no canal eu mostro realmente os meus primeiros degraus saindo da pobreza, tentando e conseguindo. Se você ainda não começou a investir, 2026 está começando, temos muitas metas, então assim, mesmo que você ainda tenha dívida, eu te aconselho a começar com pouco, mesmo para você ir aprendendo e vendo ali como é que funciona na prática os seus aportes. Começar com pouco não apenas te ajuda
a multiplicar aquilo que você já tem, mas também te dá confiança e estabilidade para você estar colocando mais naquilo que você já aprendeu e já entende que funciona. E aí você vai tirando aquilo que não funciona, o joio do trigo, e aí aumentando o seu trigo, porque de trigo em trigo vai se formando um grande patrimônio e está multiplicando ele também. Se esse tipo de assunto te interessa, já te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também um comentário tirando a sua dúvida e compartilhando comigo a sua história. Nesse canal eu mostro realmente ali na prática que de 50 em 50 vira 100, vira 1000, vira 10.000. E caso você queira continuar aqui no canal, eu vou estar deixando essa playlist aqui para você assistir e fazer aí uma maratona no meu canal, porque vou continuar trazendo mais vídeo para que você também possa estar saindo da pobreza. Então, com estratégia a gente vai conseguir sair da pobreza investindo assim como os ricos fazem. Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar e os seus investimentos. Deus abençoe.